Então, vamos lá. Na nova aliança, o que mudou para nós e o que mudou em nós? E essa é uma pergunta extremamente importante, porque foi uma mudança radical, gente. E let me tell you something. E isso que vocês estão para ouvir hoje, possivelmente vocês nunca ouviram na vida de vocês. Infelizmente, ainda existem muitos cristãos que acham que simplesmente entraram para uma igreja e fazem parte de um grupo e não têm a mínima noção do que aconteceu na nova aliança, não têm a mínima noção da plenitude do que aconteceu no sacrifício de Jesus. E por isso que eu creio que vocês são muito felizados de estarem aqui hoje. Porque essa foi uma palavra que a gente ouviu no nosso coração e tem transformado a nossa vida. E eu tenho certeza de que vai transformar a vida de vocês também hoje, pela perspectiva que vocês vão passar a ver o cristianismo, o sacrifício de Jesus e o nosso relacionamento com Deus. Amém, gente? Então, assim como Jesus ele ensinava por parábolas para que o povo pudesse entender a partir de coisas cotidianas aquilo que ele estava tentando trazer como uma revelação espiritual, eu quero, assim como Jesus hoje, ensinar também com alguns exemplos. E falando de nova aliança, do que mudou para a gente e o que mudou em nós, eu meditando essa manhã, me veio o exemplo da ilha de Porto Rico. Não sei se todos já sabem, a ilha de Porto Rico é território americano. Os porto-riquenhos, na verdade, eles são americanos. E quando isso aconteceu? Isso aconteceu em 1898, quando os Estados Unidos entrou em guerra com a Espanha, pela libertação de Cuba. Havia um navio americano no porto de Cuba, em Havana, e a Espanha explodiu esse navio e foi o estopim para a guerra começar. Então, os Estados Unidos entrou em guerra com a Espanha e nessa guerra, depois de cerca de 4 meses, os Estados Unidos ganhou essa guerra. E uma vez que os Estados Unidos ganhou essa guerra, as ilhas, os locais que eram colônias da Espanha passaram a pertencer aos Estados Unidos. E olha que interessante isso, gente, porque a ilha de Porto Rico não tinha nada a ver com a história. Ela simplesmente fazia parte das colônias espanholas. Então, Porto Rico era colônia da Espanha, e no final da guerra, em dezembro de 1898, ele se tornou parte dos Estados Unidos. Daí, em 2 de março de 1917, foi aprovada uma lei no Congresso dos Estados Unidos, tornando todo porto-riquenho um cidadão americano. E tudo mudou para eles. Todo mundo sabia disso? Eu sabia por alto assim, e fui estudar sobre isso e achei incrível. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Eles antes, o povo porto-riquenho, antes eles eram súditos do rei da Espanha. E depois dessa guerra, depois que eles passaram a ser parte dos Estados Unidos, eles se tornaram cidadãos americanos depois que essa lei foi aprovada no Congresso. O súdito é alguém subordinado a um rei, sem direitos garantidos, enquanto um cidadão é alguém que possui direitos e deveres reconhecidos por um Estado soberano. O que isso tem a ver com a gente? O que aconteceu com os porto-riquenhos é super parecido, na verdade, com o que aconteceu com a gente no sentido espiritual. E eu trouxe um quadrinho, vou pedir para projetarem, sobre o que mudou nessa transição no final dessa guerra, onde os porto-riquenhos, que eram colônia da Espanha, passaram a se tornar parte dos Estados Unidos agora. Então, antes deles passarem a se tornar parte dos Estados Unidos, antes eles eram súditos do rei da Espanha, não tinham direitos constitucionais, viviam sobre o governo colonial espanhol, sem direito à cidadania espanhola.
depois que eles passaram a ser parte dos Estados Unidos, eles passaram a ser cidadãos dos Estados Unidos, ganharam direitos pela Constituição dos Estados Unidos, passaram a ter governo civil sobre os Estados Unidos e receberam cidadania americana com essa lei Jones Act em 1917, que foi aprovada pelo Congresso americano. O que isso tem a ver com o que aconteceu espiritualmente com a gente? É uma associação muito grande daquilo que aconteceu com eles e com a gente. Eu pedi para colocar um quadrinho também sobre a transição daquilo que aconteceu com a gente espiritualmente. Antes de Jesus morrer por nós éramos estrangeiros às alianças da promessa. Lembra que a gente falou das alianças que Deus fez com o povo de Israel? Então, antes de Jesus morrer por nós também éramos estrangeiros a essas promessas. Nós não fazíamos parte dessas promessas, nós não tínhamos direitos a essas promessas. Antes de Jesus morrer, antes da nova aliança, nós estávamos sem esperança e afastados de Deus. Éramos escravos do pecado, vivíamos influenciados pelos desejos da carne e não tínhamos parte na herança dos santos. Depois que Jesus morreu, nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo. Fomos feitos cidadãos do reino celestial, temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo, passamos a ser guiados pelo Espírito e fomos adotados como filhos e herdeiros de Deus. Vocês conseguem ver a associação? Eu trouxe aqui uma ideia daquilo que aconteceu com Porto Rico, que se a gente traz para o lado espiritual, foi exatamente o que aconteceu com a gente. Gente, Porto Rico fazia parte de uma das colônias da Espanha, do Neida. Começou uma guerra entre a Espanha e os Estados Unidos por causa de Cuba, não foi por causa de Porto Rico, foi por causa de Cuba, começou essa guerra. Os Estados Unidos ganhou essa guerra porque Porto Rico estava no bolo. Eles simplesmente passaram a ser parte dos Estados Unidos, eles eram súditos, se tornaram cidadãos, uma diferença gigante, e começaram a fazer parte de um país, cara, que é uma bênção, que nós estamos aqui, desfrutando da vida maravilhosa da economia desse país, amém? Que com Jesus ela se torna para a gente melhor ainda, em nome de Jesus, amém, gente? Então, é uma associação, assim, que eu senti que faz todo sentido. E o mais interessante dessa associação é que, de Porto Rico com a gente, é que eles não tinham esperança nem forças para saírem do domínio espanhol. Nunca imaginaram que um dia se tornariam cidadãos americanos. Alguém consegue entender a associação? E assim, não fizeram nada para se tornarem cidadãos dos Estados Unidos. Eles simplesmente foram favorecidos num acordo entre a Espanha e os Estados Unidos. Não fizeram nada para fazer parte dos Estados Unidos. Não tinham direito, não tinham poder. Se eles tivessem pedido ao presidente dos Estados Unidos, por favor, entre em guerra com a Espanha para que a gente seja parte dos Estados Unidos, se eles tivessem pedido isso, isso não teria acontecido. Por um acaso dessa guerra, por causa dessa guerra, aconteceu que eles se tornaram do Neida, de um dia para o outro, estavam de boa nas suas casas, o couro comendo na guerra, os presidentes entraram no acordo, ficou tudo bem, do nada os caras dormiram no dia, súditos do rei da Espanha, no outro dia, acordaram cidadãos americanos, com direito que os americanos tinham. Olha que louco isso, gente. História incrível, né? Eu achei uma história incrível. Assim como eles, nós também não fizemos nada, além de aceitar pela fé a adoção como filhos de Deus. Nos tornamos herdeiros de Deus e cidadãos celestiais. Fomos favorecidos numa aliança entre o Pai e o Filho. Essa aliança não foi com a gente. Nós fomos favorecidos, assim como os porto-riquenhos não fizeram nada, não tiveram ação nenhuma nessa aliança que foi firmada, onde eles passaram a ser cidadãos americanos. Nós também não fizemos nada nessa aliança entre o Pai e o Filho, e por causa do sacrifício dele, pela fé nos tornamos filhos de Deus. E aonde está isso, Reginho? Pelo amor de Deus. O que você está falando? Olha o que fala lá em Romanos 18,
Romanos 15, 8, diz o seguinte: portanto, Cristo é ministro de um santuário superior conforme a aliança que Deus fez com ele. A aliança que Deus fez com Cristo, estabelecida com base em promessas melhores. Meu Deus, aleluia, que coisa linda, gente. Conseguiram entender o que de fato aconteceu? Foi exatamente o que aconteceu com os porto-riquenhos, foi o que aconteceu com a gente também. Deus fez uma aliança com Cristo no sacrifício dele para nos favorecer. E aí lá em Lucas 22:20, Jesus fala isso. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramada em favor de vocês. Meu Deus do céu. Cara, que obra linda. Que coisa linda. Olha que coisa linda que Deus planejou a nosso favor em Cristo Jesus. Meu Deus do céu. Gente, ficou claro que para a gente ter entrado nessa aliança, para a gente fazer parte dessa aliança, para a gente ter sido favorecido, para a gente ter se tornado filho de Deus, nós não fizemos nada além de crer? Ficou claro, gente? A gente vai ver mais sobre isso, se não ficou tão claro. Depois de toda essa explanação, a gente vai ver agora o que de fato mudou para nós e em nós na nova aliança. E o primeiro ponto é que nós fomos justificados. Nessa nova aliança nós fomos justificados. Romanos 5:1 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, muito importante, pela fé, não por obras, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa ter sido justificados? O que significa sermos justificados? Usando os termos de direito e usando mais um exemplo como uma parábola para a gente entender melhor, é um cenário parecido como se o senhor fulano recebeu uma intimação, uma acusação, uma ação jurídica por uma empresa que ele estava devendo uma grana para essa empresa. Ele foi lá, a empresa foi no juiz e falou: olha, o seu fulano está me devendo uma grana, ele não está querendo me pagar e eu preciso que você entre em ação para que eu possa receber dele aquilo que ele está me devendo. Com essa intimação, o senhor fulano falou: cara, deixa eu dar meus pulos aqui e pagar essa dívida. Foi lá, pagou toda a dívida, pegou o recibo de tudo, foi no juiz, no dia do julgamento. O juiz chegou para ele: seu fulano, você foi intimado aqui porque você está devendo uma grana para a empresa X e você tem que pagar. E ele vira para o juiz e fala: querido, está aqui, ó, o recibo já está tudo pago, paguei tudo, está tudo resolvido. Com essa prova vem a decisão do juiz, dizendo que com a dívida quitada, o juiz declarou o senhor fulano justificado. Ele tinha uma dívida, a dívida foi paga, ele foi justificado. Ou seja, o juiz reconheceu que ele não tinha mais nenhuma obrigação pendente. Ser justificado quer dizer que não temos mais nenhuma obrigação pendente. Temos alguns advogados aqui, cadê a Manu e o Arthur? Mais advogados presentes? Estou falando besteira, gente? Tá certo, Arthur? Então, uma vez que o que era devido foi pago, já não há mais nenhuma obrigação pendente. Portanto, não havia mais razão para acusação ou penalidade. Segundo o conceito jurídico, me corrija, Arthur, se estiver errado. Justificado, nesse caso, significa que a pessoa foi liberada da acusação ou obrigação, tendo cumprido o que devia. O senhor fulano, então, recebeu oficialmente pela justiça, foi reconhecido oficialmente pela justiça de que a situação que gerava a acusação foi retirada, foi regularizada e já não há mais acusação contra ele. Tá certo, Arthur?
Então, quando a palavra fala que nós fomos justificados, o que a palavra está dizendo era, olha, tinha uma dívida com vocês tinham uma dívida com Deus, e essa dívida ela foi paga. Então, quando Deus olha para você, num momento de julgamento, Ele já não vê mais dívida, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já ouviram falar disso? Que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Porque tua dívida foi paga. Amém? Faz sentido isso, gente? Trazendo para o nosso caso, nós tínhamos uma dívida com Deus. Romanos 6, 23, na parte A, diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte. O salário é o que merece ser recebido. Amém, gente? A gente faz algo, o nosso salário é o que merece ser recebido por aquilo que a gente fez. Então, o salário do pecado, o que merece ser recebido pelo pecado é morte. Amém? Nós tínhamos essa dívida com Deus. Por causa do pecado, toda a humanidade estava destinada à morte eterna. Amém, gente? Estão me seguindo? Estão conseguindo me acompanhar? Está fazendo sentido até agora? Então, quando a palavra fala que nós fomos justificados, é porque a gente tinha uma dívida com Deus, dívida de morte. Efésios 2, 1 diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que atua nos que vivem na desobediência. Eu destaquei essa palavra desobediência, no grego, apeiteias, palavra um pouco difícil de falar, mas essa palavra ela pode ser traduzida também como descrença intencional. Então o que a palavra também está dizendo aqui é que o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem sobre a descrença intencional, o espírito do mundo hoje atua naqueles que não querem reconhecer que Jesus morreu por nós para pagar a nossa dívida e nos dar uma nova vida. Aqueles que ouvem a gente falar de Jesus, pô, Jesus é maravilhoso. Ah, eu já ouvi falar, pô, legal, valeu. E segue a vida. A pessoa que não quer reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por nós para nos dar uma nova vida, são aqueles que são chamados filhos da desobediência, que vivem na desobediência. Continuando no versículo 3, fala: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E eu destaco também o por natureza merecedores da ira, porque nós estávamos destinados à morte eterna, não por aquilo que a gente fazia, mas por natureza, por quem nós éramos. Nenhum ser humano nunca foi justificado ou foi abençoado por Deus por boas obras. Nós fomos abençoados por Deus em Cristo Jesus, plenamente abençoados, eu digo, plenamente abençoados, porque na antiga aliança também haviam bênçãos se as pessoas andavam corretamente, mas ninguém foi plenamente abençoado como nós fomos em Cristo Jesus, se não fosse pelo sacrifício dele. Então, quando a palavra fala aqui sobre que nós éramos por natureza merecedores da ira, trazendo de volta para a questão do salário do pecado ser a morte, nós estávamos destinados à morte eterna por causa da natureza pecaminosa que recebemos de Adão. Amém, gente? Está fazendo sentido? Então, nós não estávamos condenados à morte pelo que a gente fazia, e sim pela natureza que nós tínhamos. E nem se o homem mais correto do mundo, vocês conhecem alguém que é super correto, que é correto em tudo? Tem alguém na tua vida que tu olha e fala, cara, esse cara, olha, é uma referência, o Gus, né? Cara,
bonitinha, esposa falando do Gus aqui. São muito fofinhos vocês. Mas olha só, se o cara mais correto do mundo, mesmo ele conseguindo cumprir e seguir o padrão moral de Deus, em seu máximo, cumprindo todas as leis, incluindo as leis morais que estão embutidas nas 613 leis da Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, nem essa pessoa melhor do mundo, mais correta do mundo, conseguindo cumprir isso tudo, nem assim ela seria salva, porque não é por boas ações, é pela fé no sacrifício de Jesus. Amém, gente? Aonde está escrito isso? Gálatas 2,16 diz o seguinte: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé, e não pela prática da lei, porque ninguém será justificado por meio da lei. Nem o melhor de nós seríamos justificados pela prática da lei. Gente, olha só, estou medindo minhas palavras, desculpa. Porque quantos de nós já tentamos receber favor de Deus por causa de boas práticas? Quantos de nós tentamos, pelo nosso próprio esforço, ser pessoas melhores? E assim, fofinho, bonitinho isso, legal da nossa parte, né? Tipo, não, quero ser uma pessoa melhor, quero ser uma pessoa melhor. Só que o que acontece é que a gente, pela nossa própria força, a gente nunca vai conseguir. A gente nunca seria justificado diante de Deus no nosso melhor dia. Tu pensa aquele dia que tu acordou crente. Acordou dando glória a Deus. Pulou da cama falando, aleluia, Pai, Tu é maravilhoso, Deus, como eu te amo, Senhor, Tu é maravilhoso, obrigado por esse dia, acordou glorificando a Deus, já saiu, não vou nem tomar café, vou ler minha palavra, e colocou a palavra e meditou na palavra, passou o dia inteiro acordando, falando com o Espírito Santo. Nem esse teu dia mais crente garantiria sua salvação se a tua fé estivesse baseada naquilo que você fez. Se a tua fé está nesse dia maravilhoso, está completamente entregue àquilo que Jesus fez por você, nota 10. Passou no teste, porque o teste é se render a Ele. Eu me rendo a você. Eu sei que a melhor intenção do meu coração em ser o melhor homem do mundo, ela parte de quem você me tornou. Eu sei que nada eu posso pela força do meu braço, e eu me rendo a você, Pai. Eu preciso da Tua força, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso do Teu Espírito falando ao meu espírito sobre quem eu sou, sobre a nova natureza que eu recebi de você. Eu preciso de você, Pai, para ser transformado todos os dias da minha vida. Faz sentido isso, gente? Isso é lindo, né? Não é não, gente? Nós já estávamos condenados por natureza e não havia nada que poderíamos fazer que iria pagar a nossa dívida de morte. Porque olha o que diz Hebreus 9:22. Hebreus 9:22 diz o seguinte: quase tudo é purificado, segundo a lei, com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Gente, então assim, mesmo se vocês que são maravilhosos, os membros da Nova Church, eu garanto que são pessoas maravilhosas, os melhores. Os membros da Nova Church, que são pessoas maravilhosas, se todos nós aqui, se a gente tivesse conseguido viver uma vida inteira 100% correta, no final a gente ia morrer. Porque sem derramamento de sangue não tem perdão. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Quando a gente fala de justificação, ou ela é inteiramente baseada naquilo que Jesus fez por nós, ou é condenação.
porque no final de tudo, sem derramamento de sangue, não há perdão. Se Jesus não tivesse morrido por nós, nunca haveria perdão para a gente. Estão entendendo isso, gente? Eu vou repetir isso. Não tem Deus me perdoa com a minha fé baseada nas minhas obras. Errado. Eu não te perdoo por causa das tuas obras. Eu te perdoei porque houve derramamento de sangue. Cristo morreu por você. Por isso que eu te perdoo. Estão entendendo isso, gente? Por isso que Paulo fala, por isso que Paulo muda a oração que a gente faz. A oração do Pai Nosso que Jesus fez, falando para os judeus, antes dele ter morrido, antes do sangue ser derramado, a oração do Pai Nosso é: Pai, perdoa assim como eu tenho perdoado aqueles que me fizeram mal. A palavra fala, se tu não perdoa, tu não é perdoado. Por quê? Não houve derramamento de sangue. E o perdão ali era a prazo. Você cometia um pecado, sacrificava um animal, pedia perdão a Deus, você era perdoado. Aí Paulo vai lá na frente e fala, perdoem uns aos outros assim como vocês já foram perdoados em Cristo Jesus. Por que que houve perdão em Cristo Jesus? Porque o sangue foi derramado. Meu Deus. Estão conseguindo seguir uma matemática do que rolou aqui? É uma obra muito perfeita, cara. Foi completamente desenhado por Deus para ser perfeita e a gente ser justificados pela fé. E se fosse possível a gente receber perdão por boas obras, Cristo teria morrido em vão. Na verdade, para que Cristo teria morrido por nós se a gente pudesse ter sido justificados por boas obras? Por causa do sacrifício de Jesus por nós, que a gente lê em Efésios 2, 8 e 9, que nós fomos salvos, nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus. E nós recebemos essa salvação pela fé, e nem a fé que a gente exerceu para reconhecer Cristo como nosso Salvador é algo nosso, isso é um dom de Deus, isso é um presente de Deus, e essa salvação ela não vem por obras, para que nenhum de nós, nem o vosso pastor santo, possa se gloriar de nada. Eu não tenho o que me gloriar. Tudo que a gente faz pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Não é nada sobre o que eu faço, não é sobre quem eu sou, é sobre quem Ele me tornou, sobre quem Ele declarou que eu sou. É tudo sobre Ele. Faz sentido isso, gente? Aleluia. Nós só podemos ser salvos e justificados diante de Deus pela fé no sacrifício de Jesus. 2 Coríntios 5, 21 diz, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Fez sentido isso agora, gente? Eu estou construindo toda uma ideia com você aqui, com vocês, para a gente meditar sobre isso, para essas coisas fazerem mais clareza, porque conforme essas coisas vão trazendo mais clareza para a gente, a leitura da Bíblia fica completamente diferente. A gente passa a ler a Bíblia e ao ler, simplesmente a gente entendeu. Quando essas coisas não são claramente ensinadas, a gente lê a Bíblia como se 2 mais 2 fosse 3. Muita coisa a gente lê e não entende. Eu me lembro, antes de eu entender isso, eu lia Romanos 8, e eu falava, Deus, isso deve ser os mistérios que eu só vou entender na Tua glória. Porque eu não consigo entender o que Paulo está falando aqui. Até quando me falaram que, 2 mais 2 é 4, mano. Eu falei, opa, calma aí. É o que a gente está fazendo aqui hoje, cara. A gente está trazendo uma base de entendimento e clareza sobre o que de fato aconteceu em Cristo Jesus, o que de fato aconteceu na nova aliança, o que mudou para nós e em nós, para que quando a gente possa ler a Bíblia, as coisas façam todo sentido. E a gente ainda vai ler hoje versículo a vera, e eu tenho certeza que vocês vão ler agora comigo e vão falar, meu Deus, era isso.
Agora faz sentido. E essa foi muito a minha sensação quando essas coisas que a gente está conversando agora passaram a ser reveladas de uma forma mais clara no meu coração. Muita da palavra de Deus passou a ter muito mais sentido para mim. Amém, gente? Então, 2 Coríntios 5:21 fala isso, que Deus ele pegou Jesus, que não tinha pecado nenhum, santo, 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 pegou o pecado da humanidade, colocou em Cristo Jesus, para que no sacrifício dele, ele pegou a nossa dívida. Ele pegou todos os pecados da humanidade. Qual a dívida que nós temos com Deus? Todos os pecados da humanidade, natureza pecaminosa. Colocou tudo em Cristo Jesus, que não tinha pecado nenhum. Qual o salário do pecado? Morte. Cristo morreu por nós, a dívida foi paga. Em Cristo Jesus, nos tornamos justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Amém? Você tem direito a cura, saúde plena, porque você é justiça de Deus. Porque em Cristo Jesus você recebeu justificação. Você não merece cura, você não tem direito a viver uma vida próspera em todas as áreas da sua vida por causa das suas boas obras. Você tem direito a isso tudo isso lhe foi dado porque você foi justificado e já não há mais condenação sobre você. Porque o sangue de Jesus te cobre. O sangue de Jesus te concedeu perdão pleno e eterno. Por causa desse sangue que te cobre, que te perdoou, é que hoje você tem direito a tudo. E se lembre que se for por obras, você não tem direito a nada. Não é porque essa semana você está indo super bem, então acho que essa semana eu vou ser plenamente abençoado. Não! Você é plenamente abençoado porque Jesus morreu por você e você se tornou filho de Deus. Amém? Cara, a gente não receber isso é puro orgulho, tá? É puro orgulho. Não é assim não, rei. Não, que isso. Não, então, tu está falando que na semana, no dia que eu acordei correndo, não consegui orar, não consegui ler a palavra, está dizendo que eu vou ser abençoado? Porque tu não foi abençoado porque tu faz boas obras. Tu foi abençoado porque tu reconheceu que Jesus, você depende de Jesus. Porque você se rendeu a Ele. Porque você viu que não tem condições de você se relacionar com Deus e ser abençoado pelo teu comportamento. Não tem como. Amém, gente? Está fazendo sentido isso? Romanos 3:21 diz: mas agora, right now, se manifestou uma justiça que provém de Deus. Pausa. Justiça que provém de Deus. Não é a justiça humana. Amém? A justiça humana diz que, que se faz é que se paga, meu irmão. Tu vacilou comigo, tu vai tomar bala. É a justiça humana. Tu vai ser condenado. A justiça de Deus é pegar um povo que não merecia nada e dar tudo. Pegar um povo que merecia morte eterna e dar vida eterna. Pegar um povo que merecia castigo e condenação e dar plenitude de vida e vida abundante na morte do filho dele. Cara, se isso não te torna louco de amor e apaixonado pelo teu Deus, tem alguma coisa errada. Cara, que sacrifício maravilhoso, que Deus gracioso, que Deus amoroso. Muitas pessoas falam, esse aí vai ver a justiça de Deus. Falem isso para mim, por favor. Porque a justiça de Deus sobre a minha vida é maravilhosa. A justiça de Deus é ver um homem imperfeito, vendo que é impossível ele ser perfeito, e como é impossível você ser perfeito, porque você é imperfeito, eu te mando meu filho, porque você precisa dele. Não tem como você imperfeito ser perfeito. Então deixa eu te dar o meu filho para morrer por você, para no sangue dele e através do Espírito dele que habita em você, você ser aperfeiçoado. Essa é a justiça de Deus. Amém, gente? Igual Paralimpíadas, cara. Tem Olimpíadas e Paralimpíadas. Seria justo colocar um atleta paraolímpico para lutar com um atleta que não tem necessidades especiais? É injusto.
Foi o que Deus fez. É injusto eu pegar esse povo e exigir deles, meus filhos, a perfeição deles, eles ainda estando separados de mim. Eles foram criados para estar conectados comigo. Conectado comigo, eles conseguem ser perfeitos. Desconectado de mim, eles nunca vão conseguir ser perfeitos. Então deixa eu enviar o meu filho para restaurar aquilo que foi quebrado. Amém, gente? A justiça de Deus, a justiça que provém de Deus, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Como você recebe essa justificação pela fé? Amém, gente? Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados por um alto preço de esforço dia após dia. Sendo justificados gratuitamente. Pode repetir isso comigo? Sendo justificados gratuitamente. Por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é o resgate ou libertação de uma situação de escravidão. Foi o que Jesus fez por nós. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a justiça dele, cara. Essa é a justiça de Deus. Quando falaram, eu quero que a justiça de Deus caia sobre a tua vida, fala, manda, meu Deus. É essa justiça que eu quero, meu Pai. Aleluia. Uma justiça coberta de misericórdia e perdão. Amém? E pelo amor de Deus, estou falando com gente madura. Não estou falando que um louco vai passar a fazer loucuras e contar com a justiça de Deus. A gente sempre vai sofrer consequências das coisas erradas que a gente faz aqui nessa terra. Amém, gente? Vou repetir, a gente sempre vai sofrer as consequências de tudo que a gente fizer errado aqui na terra. Mas vamos sofrer consequências naturais daquilo que a gente fez. Amém? Porque o peso, toda a condenação, toda a maldição espiritual que estava sobre o homem antes do sacrifício de Jesus foi derramado sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si todas as nossas maldições, todas as maldições. Amém, gente? Tá fazendo sentido isso? Coisa linda. A palavra de Deus é maravilhosa, né, gente? Continuando, ele fala que em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriores cometidos, mas no presente, right now, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meu Deus, gente, olha só, em nome de Jesus, saiba que diante de Deus, se tu tem fé em Jesus, cara, tu é justificado. E você é justificado porque Ele é justo. Seria injusto exigir perfeição de você, nós ainda imperfeitos. Amém, gente? Romanos 8:1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, gente? Uma vez que a dívida foi paga e que agora já não há condenação para nós, que estamos em Cristo Jesus, Deus nos deu o direito de sermos filhos dele, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Primeiro ponto, então, agora que a palavra está começando, com fé em Deus até 10h30, a gente sai daqui. Amém, gente? Brincadeira, tá? Brincadeira. Daqui a pouquinho eu termino. Mas então, segundo ponto, fomos feitos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Voltando, para a gente entender, estamos falando sobre o que mudou na nova aliança. O que mudou para a gente e o que mudou em nós. Amém, gente? Segundo ponto é que mudou em nós. Nós fomos feitos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Gálatas 4:4 diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos.
Por isso que a gente vê o apóstolo João falando logo no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele falando em João 1,12, o seguinte: contudo, os que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Amém, gente? Aos que creram no seu nome. Quem aqui crê no nome de Jesus? Grande maioria. Glória a Deus. Vou perguntar de novo para ver se aumenta. Quem aqui crê no nome de Jesus? 90%, tem gente que está na dúvida. Fé em Deus até o final do culto, crê também e se converte, nasce de novo e se torna filho de Deus, aleluia. Quem crê no nome de Jesus tem por direito de se tornar filho de Deus. E não é um título que você recebe. Nós morremos com Cristo e nascemos de novo. Por isso que a palavra fala, nasceram de Deus. Cara, o nosso antigo espírito pecaminoso morreu, nós fomos crucificados com Cristo e ressuscitamos com Ele com uma nova natureza santificada. Aleluia, Jesus. Gálatas 4:6 diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, a qual clama Abba Pai. Porque vocês são filhos. É porque vocês são filhos que Deus enviou o Espírito dele para habitar no coração de vocês. Não é pelo que você faz, é por quem você é. Meu Deus! Meu Deus! Cara, isso é demais, né? Não é pelo que tu faz, é por quem você é. Porque você é filho de Deus. Deus enviou o Espírito do Filho para habitar no seu coração. Isso é lindo demais, cara. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por ser filhos, Deus também os tornou herdeiros. Meu Deus! Cara, isso é demais, né, Bia? Isso é demais, meu Deus. Isso é good news ou é good news, gente? Cara, isso é muito... Isso é o Evangelho. Por isso que o Evangelho significa boas notícias, cara. Vai dizer que desde quando vocês colocaram o pé aqui, vocês não estão ouvindo só boas notícias, gente. Só boa notícia. O Evangelho é para ser assim, cara. O Evangelho são boas notícias. Porque aquilo que Deus ele fez em Jesus, isso é grandioso e poderoso demais. Amém, gente? Aleluia. Terceiro ponto, porque nos tornamos filhos, a nossa identidade mudou completamente de pecadores para santos. Recebemos uma nova natureza com o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito Santo. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, tem alguém aqui em Cristo Jesus? Grande maioria, aleluia. Se alguém está em Cristo Jesus, é nova criação. Não se tornará em glória, aleluia. É agora uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 1 Coríntios 6:11, a parte B fala: vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus. Colossenses 1:22 fala: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Você está vendo a tua situação aqui? Gente, quantas pessoas passaram a vida inteira carregando sobre elas sentimento de culpa de coisas que fizeram há tantos anos atrás? Meu Deus. Gente, nossos erros só servem para uma coisa: a gente aprender a não fazer mais aquilo. E a gente precisa, em nome de Jesus, colocar para trás o que para trás ficou. Aprender com a burrada que a gente fez. Não fazer mais,
Porque isso é metanoia, isso é o genuíno arrependimento que Deus espera da gente. Amém? Mudança de mentalidade. Pai, errei, obrigado pelo teu perdão em Cristo Jesus. Me dá força no meu espírito, através do teu espírito que habita em mim, a não cometer mais esse erro e me tornar cada dia mais uma pessoa melhor. Amém? Hebreus 10:10 diz: e por essa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo Jesus, oferecido uma vez por todas. Meu Deus do céu, gente. Depois de tudo que a gente aprendeu, a gente lê essas coisas, fazem muito mais sentido, né? 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. Meu Deus, gente. Quantos aqui já tiveram pavor da segunda vinda de Jesus? Só eu? Só eu que teve dia que falei, Deus, espera mais um pouquinho. Deixa eu me acertar em nome de Jesus. Tem misericórdia. Segura as pontas, Senhor. Aguarda mais um pouquinho, por favor. Porque minha confiança estava nas minhas obras. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Cara, quem aqui vai sair tranquilo falando de Jesus? Pode voltar. Tô de boa, meu Deus. Eu quero que toda a humanidade também seja salva, Pai. Eu sei que essa é a tua vontade, mas se quiser voltar logo, eu estou pronto, Deus. Porque minha confiança agora está no teu sacrifício por mim. Aleluia. Quarto ponto, o Espírito Santo agora habita em nós para sempre. Amém, gente? O Espírito Santo, ele não vem sobre você ou entra em você no dia que você está indo bem, aí naquele dia que tu deu uma rateada, ele saiu fora. Ele veio para habitar em você para sempre. Amém? Primeiro porque, como a gente leu em Gálatas 6, porque nós somos filhos, é que Deus enviou o Espírito do Filho dele para habitar em nós. Não é pelas nossas obras. Não foi porque a gente estava indo muito bem, ele mandou, vai Espírito Santo. Não, porque nós somos filhos, é questão de natureza. Amém? Segundo, porque nós não recebemos o Espírito Santo por merecimento. Foi pela graça de Deus, favor imerecido. Deus nos comprou através do sangue de Jesus. Você é propriedade de Deus. Você pertence a Deus. Você é de Deus. Quando fala assim, pô, Mateus é um cara de Deus. É mesmo. Vocês também são. Vocês são de Deus. Amém? Efésios 1, 13 a 14 diz, nele vocês também, quando ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho da salvação, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Meu Deus do céu, isso é boa notícia, gente. Uma prova de que mesmo quando falhamos, o Espírito Santo não sai de nós, está em 1 Coríntios 6. Coríntios são cartas de Paulo para aquela igreja, né? A igreja, gente, era vida louca. Aquele povo de Coríntios era vida loucaça. E estavam aprendendo o que é viver a vida com Cristo. Era um lugar onde havia muita prostituição, templos de prostituição, e o povo ainda aprendendo o que é a nova natureza deles, ainda ia lá, fazia o que não devia. E olha o que Paulo fala para eles. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Se o Espírito Santo saísse da gente, Paulo ia falar, já era, gente. Meu Deus, estou sabendo aqui, recebi uma carta de vocês dizendo que vocês estão indo para templo de prostituição. Já era, perderam o Espírito Santo. Agora vão ter que jejuar, se santificar, subir o monte, orar 3 horas da manhã para ver se o Espírito Santo vem. Foi isso que ele falou? Pô, gente, cara, vocês estão doidos, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo, que vocês foram comprados com o sangue de Jesus e que vocês pertencem a Deus? Por causa disso, glorifica a Deus com o teu corpo, não faz isso não, pelo amor de Deus. Conselho de Paulo. Amém, gente? João 14:16 fala, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia. Quinto ponto, nosso acesso a Deus mudou, não há mais separação. 2 Coríntios 3:16 fala, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, o véu da separação é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, sendo quem nós somos, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Hebreus 4:16 diz assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meu Deus, olha o que o escritor está falando. Cara, até no teu momento mais fraco, cara, entra no trono da graça com sinceridade de coração, sabendo que em Cristo Jesus você recebeu o pleno perdão, com a certeza, a convicção de que nesse trono de graça você vai receber misericórdia da parte de Deus e a força que você precisa para superar suas dificuldades e ir além. Meu Deus do céu, a palavra de Deus é demais, gente. Hebreus 10:19, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Aleluia. Sexto ponto, o sacerdócio mudou. Não há mais mediadores humanos. Amém, gente? Vocês podem orar diretamente para Jesus, não precisa falar comigo. Amém? Está com uma dorzinha de cabeça, não precisa ligar para o pastor. Dá para falar, Jesus, obrigado pela tua cura, eu recebo saúde plena, eu tenho saúde plena. Ordeno em nome de Jesus que essa dor de cabeça saia. Em nome de Jesus eu recebo o teu refrigério, Pai. Manifeste o teu poder no meu corpo, trazendo cura e restauração plena. Recebo a tua cura, recebo a tua saúde e te agradeço em nome de Jesus. Amém, estou bem, estou curado, aleluia. Amém? Não há mais a necessidade de mediadores. Lógico que a gente está aqui, né, gente? A gente é corpo, a gente precisa de uns dos outros nos momentos de dificuldade. Mas olha que fala 1 Timóteo 2:5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Hebreus 4:14-16 diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, gente. Pelo amor de Deus, a gente não tem um sumo sacerdote que não se compadece da tua fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrando graça que nos ajude no momento da necessidade.
Aleluia. O sétimo e último ponto, gente. Nosso relacionamento com Deus e a nossa motivação mudaram para sempre na nova aliança. Nós não mais nos relacionamos com Deus por medo ou pelo cumprimento de regras, mandamentos ou doutrinas. Agora nos relacionamos com Deus por meio da graça de Deus, convictos do poder do sangue de Jesus, que nos cobre e da plenitude da sua obra consumada. Amém, gente? Romanos 8, 31, para a gente finalizar. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, church, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É o próprio Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, Ele ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, fala comigo, estou convencido. Pode falar uma vez com toda a tua força, estou convencido. Que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Deus. Jesus. Meu Deus. Que obra linda, meu Pai. Meu Deus do céu. Uau! Que jornada, né, church? Cara, a palavra de Deus é maravilhosa. A gente vai lendo, quanto mais a gente vai estudando, a gente vai contemplando o amor, a glória, o poder, a graça, o favor de Deus sobre as nossas vidas e é uma jornada incansável. E está começando ainda, church. Ainda temos mais 2 episódios dessa série Nova Aliança. Na semana que vem, a pastora Cherise vai trazer mais uma palavra. A gente vai ter um intervalo do Nova Festival, que vai ser daqui a 2 finais de semana. E depois voltaremos com a Nandinha, finalizando essa mensagem, essa série de mensagens sobre a Nova Aliança. Amém, gente? Convida as pessoas para virem. Cara, vocês têm noção de quantas pessoas precisam ouvir isso que a gente está ouvindo aqui? Quantas pessoas ainda vivem debaixo de condenação, afastadas de Deus, longe da igreja, porque não ouviram essa mensagem, cara, porque não entenderam isso. Convidem as pessoas, mandem essa mensagem para as pessoas, porque elas precisam de vida, receber essa vida que a gente tem recebido aqui. Amém, gente?